Oi, gente! Hoje vamos falar sobre um tema muito específico, mas que é fundamental para a odontologia, que é a sinusite iatrogênica por tratamento endodôntico. Eu vou começar fazendo a introdução e falando alguns conceitos gerais. Apesar da sinusite iatrogênica por tratamento endodôntico parecer um nome complicado, a ideia central é simples. O que acontece quando o tratamento de canal causa um problema no seio da face? O nosso estudo ele teve como objetivo entender o que a ciência diz sobre isso e comparar com o caso clínico que estudamos. Para isso, eu trouxe alguns conceitos como o que seria o seio maxilar. Tá, ele é o maior dos ossos paranasais e o que é importante saber é que o seu posicionamento anatômico fica próximo às raízes dos dentes superiores e posteriores. E o que seria sinusite? Sinusite ela é inflamação ou infecção da mucosa desse seio. E o termo iatrogênica significa que o problema foi causado por acidentes em tratamentos odontológicos. No caso da endodontia, isso pode ser causado por um procedimento mal executado e o acidente mais comum é extravasamento de material obturador. E aí eu trouxe essa imagem, que é um exame tomográfico de um paciente com sinusite maxilar. Agora falando sobre as causas, né, sobre a etiologia, como a Júlia falou, o extravasamento de materiais endodônticos, como o cimento obturador, a gluta-peste, que vai ser do nosso caso clínico, irrigantes, como hipoclorito de sódio, para dentro ali do seu maxilar, pode ser causado também pela perfuração do assoalho do seu maxilar durante a instrumentação, a obturação de canais radiculares, migração de instrumentos fraturados ou fragmentos dentários ali para dentro do seu maxilar. Pode ser causado pela infecção periapical persistente que se estende ao seio, por superinstrumentação ou superobturação, que vai causar ali uma comunicação direta entre o canal radicular e o seio. Em relação à fisiopatologia, que são os mecanismos de desenvolvimento da doença, é um processo que vai envolver uma resposta inflamatória da mucosa sinusal, que vai ocorrer ali devido à agressão química, física ou infecciosa, que ali vai vir depois de um procedimento endodôntico. Vai se iniciar com a lesão da mucosa, né, da mucosa sinusal, por penetração de materiais ou agentes irritantes, como o cimento endodôntico, e logo em seguida a mucosa ela vai reagir com edema, vasodilatação, infiltração celular, onde pode ocorrer ali o espessamento da mucosa e a obstrução do ósseo sinusal, que é o responsável pela drenagem. E como vai ter essa falha ali na drenagem, essa obstrução vai impedir a drenagem normal e vai levar ao acúmulo de muco e secreção purulenta ali para o seio, para o interior do seio. E vai gerar uma inflamação que vai facilitar a proliferação de bactérias anaeróbias oriundas da cavidade oral ou da própria flora sinusal, que vai resultar numa sinusite maxilar crônica ou aguda de origem endodôntica, que vão causar algumas complicações, como a comunicação bucosinusal persistente, a sinusite crônica resistente a antibióticos e a migração do corpo estranho para o interior do seio, causando inflamação crônica granulomatosa. Sobre as manifestações clínicas e o diagnóstico, começa com uma cefaleia ou uma dor na fase unilateral devido ao corpo estranho e dor à movimentação e aos estímulos. Acontece a secreção nasal, uma rinorreia ou uma obstrução, uma congestão nasal também, e acontece uma sensibilidade na zona anterior da maxila. O diagnóstico é um conjunto de uma anamnese bem detalhada, que é o histórico do paciente, e uma radiografia panorâmica, que é o método mais empregado, e a tomografia computadorizada, que pode ser de feixe cônico ou helicoidal, que são indispensáveis e oferecem uma nitidez e uma visão tridimensional do corpo estranho, o processo inflamatório e como será feita a cirurgia. Iniciar o tratamento, devemos realizar uma conduta odontológica, que é identificar o tipo de patologia analisada no paciente, que nesse caso clínico é a sinusite maxilar iatrogênica de origem endodôntica, e também verificar a presença ou não de corpos estranhos intrasinusais, juntamente com a análise do estado de saúde geral do paciente, porque o paciente que apresenta, por exemplo, a queda da imunidade recorrente, como por exemplo o estresse crônico, infecções virais repetidas, podem agravar os sintomas da sinusite e também ter um tratamento, uma recuperação mais demorada. E para juntar-se ao tratamento, foi necessário um manejo de remoção do material extravasado, que é o corpo estranho hiperdenso, que é o cone de gutta-persa, pois o organismo do paciente ele não conseguiu
expulsar esse material espontaneamente. Aí foi necessário remover, com base numa técnica antrotomia, que é basicamente abrir a cavidade do seu maxilar na parede anterior do seu maxilar direito por via vestibular, e também aderir a uma técnica cirúrgica de sinusectomia com acesso de Calder-Look, que consiste na incisão da mucosa gengivolabial entre o canino e o segundo premolar. Como vocês podem ver na imagem, do lado direito tem a antrotomia e do lado esquerdo tem o acesso de Calder-Look. E o tratamento medicamentoso realizado foi a associação do antibiótico com anti-inflamatório, que é o amoxicilina, de 875 miligramas, associado ao clavulanato de potássio, de 125 miligramas por 8 dias, de 12 em 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia, junto com a nimesulida de 100 miligramas, por 3 dias. E outro tópico importante é saber o ponto positivo e negativo dessa técnica. O ponto positivo é o fácil acesso à visualização do corpo estranho, e a visualização da mucosa alterada macroscopicamente. E o ponto negativo é que essa técnica ela tem um alto custo e ela é pouco utilizada na odontologia. E também pode causar alterações na sensibilidade do lábio ou da gengiva e também tem o maior risco de formação de fístulas oroantrais. No relato do caso clínico, nós temos um paciente do sexo masculino, de 43 anos de idade, e ele foi encaminhado com a queixa de cefaleia e dor na hemifase direita, que, como já foi citado, normalmente é uma dor unilateral. E também foi relatado que ele tinha feito um segundo tratamento de canal e um molar cerca de 3 meses antes. E 2 meses após o procedimento, começaram algumas dores. Indo para o exame, temos o exame primeiramente físico, que mostrou um edema e também dor à palpação. Indo para o exame de imagem, a gente optou, no caso clínico, a tomografia computadorizada por feixe cônico e ela também mostrou a opacificação do seu maxilar e foi associado a um corpo hiperdenso, que no caso seria a glutamate passion. E também o diagnóstico foi firmado como sinusopatia maxilar direita de uma origem inflamatória, associado justamente a esse corpo estranho. Seguindo a conduta, foi realizado uma proposta terapêutica, que foi a antrotomia por via vestibular, como pode ver na primeira e na segunda imagem, utilizando também a técnica de Calder-Look, e aí foi retirado o corpo estranho, que no caso seria o material endodôntico, a gluta-pecha, que a gente pode ver na terceira imagem. E também, depois disso, o paciente teve uma boa evolução e também foi necessário fazer alguns exames. E além dos exames, também foi utilizada antibiótico terapia. E nos exames, depois disso, relatou uma melhora na normalização da lucidez sinusial e também uma melhora desse processo inflamatório. Para finalizar, a boa notícia é que a sinusite iatrogênica, quando comparada com outros tipos, não é comum, especificamente a itogenia, que é causada pela inserção do material de obturação. Basicamente, não existe uma receita de bolo para escolher a melhor conduta, seja cirúrgica ou medicamentosa. No caso que estudamos, confirmou-se que quando há infecção é necessário tratar com medicamentos e muitas vezes com a remoção do fragmento, ou seja, com cirurgia. E a mensagem que a gente entendeu que seria importante é que o cirurgião dentista ele precisa estar muito familiarizado com as sinusites maxilares e que a prevenção desse tipo de complicação existe um estudo minucioso tanto da anatomia do paciente quanto do procedimento. Nas referências, além da gente utilizar o artigo que a gente estudou e teve como base, a gente achou interessante o trabalho que foi realizado na Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, onde o Djaí Darley Pascal ele discutiu outro tipo de sinusite odontogênica, que é aquela causada por deslocamento de uma raiz residual para dentro do seio maxilar. Isso só reforça que a ideia de problemas dentários são a causa de cerca de 5 a 10% de todas as sinusites maxilares. E por isso, um procedimento simples como o tratamento de canal, se não for feito com o máximo cuidado de técnica e atenção, pode causar uma infecção séria que exige cirurgia ou o cuidado com medicamentos. E é sempre bom ter o conhecimento anatômico e planejamento pré-operatório. Muito obrigada pela atenção.